Audiolivros Poderosos apresenta De Confúcio, Os Analectos, Livro 13. Tzulu perguntou sobre governo. O mestre disse: dê o exemplo você mesmo, e assim estimule o povo a trabalhar duro. Tzulu perguntou mais. O mestre disse: não permita que seus esforços esmoreçam. 2. Enquanto era administrador da família Xi, Shang Kung perguntou sobre governo. O mestre disse: sirva de exemplo para os seus oficiais seguirem. Mostre tolerância para com pequenos ofensores e promova homens de talento. E como identificar os homens de talento para promovê-los? O mestre disse: promova aqueles que você reconhece. Acha que os outros vão permitir que aqueles que você não reconhece sejam esquecidos? 3. Tzulu disse: se o senhor de Wei o encarregasse da administração do estado, o que o senhor faria primeiro? O mestre disse: se algo tem de ser feito primeiro, é talvez a retificação dos nomes. Tzulu disse: é mesmo? Que caminho indireto o mestre toma? Para que tratar da retificação? O mestre disse: Yu, como você é atrapalhado. Espera-se que um cavaleiro não ofereça nenhuma opinião sobre aquilo que desconhece. Quando os nomes não são corretos, o que é dito não soará razoável. Quando o que é dito não soa razoável, os negócios não culminarão em sucesso e ritos e músicas não florescerão. Quando ritos e música não florescerem, a punição não encerrará os crimes. Quando a punição não encerrar os crimes, o povo ficará desanimado. Assim, quando o cavalheiro nomeia algo, o nome com certeza terá uma função no seu discurso. E quando ele disser algo, com certeza será algo passível de ser colocado em prática. Um cavalheiro é tudo menos casual quando se trata de linguagem. 4. Fan Shi pediu que Confúcio lhe ensinasse a criar animais. O mestre disse: não sou tão bom quanto um velho fazendeiro. Fan Shi pediu que lhe ensinasse como cultivar vegetais. Não sou tão bom quanto um velho jardineiro. Quando Fan Shi foi embora, o mestre disse: que tolo é Fan Yisu! Quando os governantes amam os ritos, nenhuma pessoa comum ousará ser irreverente. Quando amam aquilo que é correto, nenhuma pessoa comum ousará ser insubordinada. Quando amam que haja coerência com aquilo que é dito, nenhuma das pessoas comuns ousará ser insincera. Desse modo, pessoas dos quatro cantos acorrerão, com os filhos atados às costas. Que necessidade há de falar sobre a criação de animais? 5. O mestre disse: se um homem que conhece as 300 odes de cor falha quando lhe são dadas responsabilidades administrativas e se mostra incapaz de ter iniciativa própria quando enviado para estados estrangeiros, então qual a utilidade das odes para ele, independentemente de quantas ele tenha aprendido? 6. O mestre disse: se um homem é correto, então haverá obediência sem que ordens sejam dadas. Mas se ele não é correto,
não haverá obediência, mesmo que ordens sejam dadas. 7. O mestre disse: em seus governos, os reinos de Lu e Wei são como irmãos. 8. O mestre disse sobre o príncipe Xin de Wei que ele mostrava uma atitude louvável em relação à sua moradia. Quando ele pela primeira vez teve uma casa, disse: é adequada. Quando ampliou um pouco, disse: é completa. Quando ela se tornou suntuosa, ele disse: é admirável. 9. Quando o mestre foi para Wei, Zhang Yu conduziu a carruagem para ele. O mestre disse: que população florescente! Zhang Yu disse: quando a população floresce, que outro benefício pode se acrescentar? Fazer as pessoas ricas. E quando as pessoas se tornam ricas, que outro benefício pode se acrescentar? Educá-las. Nota: sobre a educação, ver itens 29 e 30 adiante. Fim da nota. 10. O mestre disse: se alguém me empregasse, dentro do período de 1 ano eu deixaria as coisas em um estado satisfatório. E depois de 3 anos, eu teria provas disso para mostrar. 11. O mestre disse: como é verdadeiro o ditado que diz que depois que um reino foi governado durante 100 anos por bons homens, é possível vencer a crueldade e acabar com os homicídios. 12. O mestre disse: mesmo com um rei de verdade, leva-se uma geração inteira para que a benevolência torne-se realidade. 13. O mestre disse: se um homem consegue fazer com que ele próprio seja correto, que dificuldade haverá para ele tomar parte no governo? Se ele não consegue fazer com que ele próprio seja correto, o que tem ele a ver com fazer os outros serem corretos? 14. Jianzhu voltou da corte. O mestre disse: por que tão tarde? Assuntos de estado. O mestre disse: só podem ter sido coisas de rotina. Houvesse algum assunto de estado, eu teria ficado sabendo sobre ele, mesmo que eu não tenha mais nenhum cargo. 15. O Duque Qin perguntou: existe uma máxima que garanta a prosperidade de um reino? Confúcio respondeu: uma máxima não pode fazer exatamente isso. Há um ditado entre os homens: é difícil ser um governante, e tampouco é fácil ser súdito. Se um governante entende a dificuldade de ser um governante, então não se trata praticamente de uma máxima levando o reino à prosperidade? Existe uma máxima que possa levar o reino à ruína? Confúcio respondeu: uma máxima não pode fazer exatamente isso. Há um ditado entre os homens: não gosto de ser um governante, exceto pelo fato de que ninguém vai contra aquilo que eu digo. Se o que ele diz é bom e ninguém vai contra ele, ótimo. Mas e se o que ele diz não é bom e ninguém vai contra ele? Então não se trata praticamente de uma máxima levando o reino à ruína? 16. O governador de She perguntou sobre governo. O mestre disse: certifique-se sempre de que aqueles que estão perto estejam satisfeitos e de que aqueles que estão longe
sejam atraídos. 17. Ao se tornar prefeito de Shufu, Zhu Xia perguntou sobre governo. O mestre disse: não seja impaciente. Não tenha em mente apenas ganhos pequenos. Se você for impaciente, não atingirá o seu objetivo. Se tiver em mente apenas pequenos ganhos, as grandes missões não serão cumpridas. 18. O governador de She disse a Confúcio: em nossa aldeia há um homem que é chamado de Retidão. Quando o pai dele roubou uma ovelha, ele o denunciou. Confúcio respondeu: em nossa aldeia, aqueles que são corretos são muito diferentes. Os pais protegem os filhos e os filhos protegem os pais. Retidão é algo encontrado nesse comportamento. 19. Fan Shi perguntou sobre benevolência. O mestre disse: quando estiver em casa, mantenha-se em uma atitude respeitosa. Quando estiver servindo como oficial, seja reverente. Quando lidar com outros, dê o melhor de si. Essas são qualidades que não podem ser deixadas de lado, mesmo que você vá viver entre bárbaros. 20. Zukung perguntou: como deve ser um homem para que possam chamá-lo verdadeiramente de cavalheiro? O mestre disse: um homem que se mostra honrado na forma com que se conduz, e que, quando enviado para o exterior em missão, não desgraça o nome de seu senhor, pode ser chamado de cavaleiro. E abaixo dele, quem merece figurar? Alguém que, dentro do próprio clã, é elogiado por ser um bom filho e que na sua aldeia é elogiado por ser um jovem respeitoso. E a seguir? Um homem que insiste em manter sua palavra e em levar suas ações até o fim, talvez esteja qualificado para ser o próximo, mesmo que mostre uma teimosa estreiteza da mente. E quanto aos homens que estão na vida pública presentemente, o mestre disse: eles são de capacidade tão limitada que mal contam. 21. O mestre disse: se é impossível encontrar homens moderados para companheiros, deve-se, se não há alternativa, voltar-se aos indisciplinados e aos cautelosos. Os primeiros arriscam-se a qualquer coisa, enquanto os últimos demarcam o limite para alguns tipos de ações. 22. O mestre disse: as pessoas do sul têm um ditado: um homem sem consistência. Nota: ver livro 7, 26, que diz: não tenho qualquer esperança de encontrar um sábio. Ficaria contente se encontrasse um cavaleiro. Não tenho qualquer esperança de encontrar um homem bom. Ficaria contente se encontrasse alguém constante. É difícil considerar constante um homem que diz ter quando lhe falta, que diz estar cheio quando está vazio e estar confortável quando está em circunstâncias difíceis. Fim da nota. Voltando ao texto, o ditado no sul que diz: um homem sem consistência não dará nem um xamã, nem um médico. Muito bem dito. Se uma pessoa não demonstra uma virtude consistente, essa pessoa passará talvez vergonha. Nota: o texto da terceira linha do hexagrama 32 Eng, constância. Fim da nota. O mestre continuou para comentar: a importância do ditado é simplesmente a de que, em tal caso,
não há razão alguma para consultar um oráculo. 23. O mestre disse: o cavaleiro concorda com os outros sem ser um eco. O homem vulgar ecoa sem estar de acordo. 24. Tzukung perguntou: todos na aldeia gostam dele? O que você acha disso? O mestre disse: isso não é o suficiente. Ninguém na aldeia gosta dele. O que acha disso? O mestre disse: isso tampouco é suficiente. Aqueles na aldeia que são bons gostam dele, e aqueles na aldeia que são maus não gostam dele. Isso ficaria melhor. 25. O mestre disse: o cavaleiro é fácil de ser servido, mas difícil de agradar. Ele não ficará satisfeito a menos que você tente agradá-lo, seguindo o caminho. Mas quando se trata de empregar os serviços de outras pessoas, ele o faz dentro dos limites da capacidade delas. O homem vulgar é difícil de ser servido, mas fácil de agradar. Ele ficará satisfeito mesmo que você tente agradá-lo sem seguir o caminho. Mas quando se trata de empregar os serviços de outros, ele exige perfeição. 26. O mestre disse: o cavaleiro fica à vontade sem ser arrogante. O homem vulgar é arrogante sem ficar à vontade. 27. O mestre disse: força inquebrantável, resolução, simplicidade e reticência são próximas da benevolência. Nota: ver livro 12, 3, que diz: o mestre disse: a marca distintiva do homem benevolente é que ele reluta em falar. E perguntado: nesse caso, pode-se dizer que um homem é benevolente simplesmente pelo fato de relutar a falar? O mestre disse: quando agir é difícil, causa alguma surpresa que alguém relute em falar? Fim da nota. 28. Zulu perguntou: como deve ser um homem para que mereça que o chamem de cavaleiro? O mestre disse: alguém que é, por um lado, sincero e inteligente, e por outro lado, cordial, merece ser chamado de cavaleiro. Sincero e inteligente entre os seus amigos e cordial entre irmãos. 29. O mestre disse: depois que um homem bom educou o povo por 7 anos, aí então o povo estará pronto para pegar em armas. 30. O mestre disse: mandar o povo para a guerra sem que ele tenha educação é jogá-lo fora. Você está ouvindo de Confúcio, Os Analectos.